Olá, meu nome é Rubens Borges, sou diretor da Good Talent. Estou aqui hoje para apresentar para você o PDP, Programa de Desenvolvimento Profissional da Good Talent. O PDP é a estrutura central de uma metodologia que nós desenvolvemos aqui na Good Talent para propiciar um desenvolvimento profissional eficaz, transformando um profissional comum num talento desejado pelo mercado. Essa apresentação vai durar aproximadamente uns 25 a 30 minutos e eu tenho certeza que ela será de grande contribuição para ampliar a sua consciência no que tange o seu desenvolvimento profissional. Vamos lá. Existe uma frase que eu gosto muito dela, que é de um autor desconhecido, e que ela diz: a sua atitude define a altitude que você pode voar. Portanto, eu acredito que quando o ser humano, o indivíduo, ele toma uma decisão de mudar a sua atitude, mudar a sua visão, a sua interpretação, o seu direcionamento com relação à vida, principalmente na busca da sua utilidade, ele poderá voar na altitude que ele quiser voar. Portanto, o que faz as asas da águia crescer, o que é? É a atitude que essa águia assume com relação à sua utilidade na vida. E esse programa tem como objetivo exatamente isso: criar para você uma oportunidade para que você possa reconhecer melhor o mundo que está à sua volta, reconhecer-se, definir qual é a sua posição, a sua utilidade e o direcionamento que você quer dar para a sua vida, de forma que você possa encontrar plenitude, muito mais do que felicidade, através da utilidade da sua vida. Vamos então ao detalhamento do nosso programa. Inicialmente eu queria falar com vocês sobre o que poderia ser então uma analogia de nós, seres humanos, com um barco, por exemplo. É como se um barco ele tivesse uma missão a cumprir, ele tivesse uma utilidade a ser materializada. Então, o que vamos fazer para que esse barco possa cumprir a sua função? Vamos então abastecê-lo, colocar combustível no limite da sua capacidade de armazenamento, para que ele possa ter bastante autonomia no seu desempenho. Mas de que adiantaria um barco se ele não tivesse uma turbina? Esse barco precisa ter uma turbina. E como uma turbina tem várias hélices, se essas hélices não tiverem devidamente balanceadas, equilibradas, não há possibilidade dessa turbina funcionar adequadamente. E nós aqui, nessa analogia com relação a nós, seres humanos, podemos dizer que cada uma das hélices dessa turbina, ela está associada ao que seria a dimensão pessoal, a dimensão profissional, a dimensão espiritual e a dimensão familiar e social. Muito bem, temos já o barco, temos ele já com bastante combustível, temos uma turbina devidamente equilibrada, uma turbina devidamente balanceada. O que falta para esse barco? Um destino, um direcionamento para onde ele vai. Portanto, esse barco precisa ter um objetivo para onde ele irá. E esse objetivo nós chamamos aqui na Good Talent o Ikigai, o propósito de uma vida, uma razão de existir. Então, temos agora combustível, temos agora turbina devidamente balanceada, um plano definido para esse barco. Estamos prontos? Sim, mas ainda há algo que poderá estar impedindo o desempenho desse barco, ao que nós vamos chamar das âncoras. Âncoras psicológicas, representadas pelos sabotadores, representadas pelas crenças limitantes que poderão estar segurando esse barco no seu caminhar, no seu desempenho. E poderá até ser que esse barco tenha uma turbina tão forte que ele vai conseguir caminhar arrastando essa âncora, mas o esforço que ele vai ter que fazer é muito grande. E se fizer muito esforço para se arrastar, levando essa âncora, ele poderá inclusive fundir esse motor ou danificar essa turbina. Portanto, é extremamente importante que a gente faça o quê? Que a gente se liberte
dessas âncoras, que corte essas âncoras. Para quê? Para que a gente esteja livre, para que 100% do desempenho dessa turbina esteja direcionado para o nosso objetivo. Bom, essa imagem, ela caracteriza para mim muito bem o que representa essas crenças limitantes e os sabotadores. Portanto, olha só que interessante. O indivíduo, se vai caminhar na vida tendo toda uma âncora desse tamanho que ele tenha que arrastar, olha quanto esforço ele vai ter que fazer para chegar nesse objetivo. E até poderemos associar essas âncoras ao quê? Aos sabotadores e às crenças limitantes. Então, o que a gente precisa fazer de início dentro desse processo? Libertar das âncoras, libertar desse legado psicológico que prende a gente, que muitas vezes está associado a aspectos de infância, adolescência, traumas na vida que a gente teve, que estão lá consumindo energia e ancorando a gente em crenças limitantes que muitas vezes elas vêm desde a infância e que estão impedindo o nosso caminhar. Portanto, depois dessas crenças limitantes, esses sabotadores mentais estarem eliminados, nós vamos então propiciar o quê? Propiciar o turbinamento de uma carreira, colocar uma turbina na carreira desse indivíduo e possa então direcionar para objetivos claros e definidos, porque agora, sem âncoras, com uma turbina devidamente estruturada e um objetivo definido, a probabilidade de sucesso de uma carreira profissional é muito grande. Portanto, uma das coisas que são extremamente necessárias e relevantes para um sucesso profissional é nós termos domínio do nosso cérebro, domínio da nossa mente, para que realmente ele possa ser útil e nos ajudar e contribuir para nos levar àquele objetivo que nós temos claramente definido e com o qual nós estaremos comprometidos. Bom, que objetivo seria esse? O objetivo é o Ikigai. Então, o que é o Ikigai? O que o Ikigai representa? O Ikigai representa o objetivo de uma vida. Portanto, ele é a integração de quê? Daquilo que você ama, daquilo que o mundo precisa, daquilo que você pode ser pago e daquilo que você ama fazer. Quando nós conseguimos integrar tudo isso, nós conseguimos definir aquilo que é o nosso Ikigai. Mas não é algo que você vai passar a definir agora, não é algo que já existe em você, veio com você, só está encoberto e não está sendo visível nem perceptível por você. Então nós chamamos de descobrimento, a descoberta, tirar o que está encobrindo no seu Ikigai. Bom, o que mais que o Ikigai serve para a gente? Eu queria fazer uma analogia aqui, como é o caso quando a gente tem um veículo que está atolado. E como é que a gente faz para tirar esse veículo do atoleiro? Muitos veículos, como muitas picapes, caminhões, até tem na parte da frente uma engrenagem com um cabo de aço, que é exatamente para poder criar condições, ou para ele sair do atoleiro, ou para ajudar a tirar um outro que esteja no atoleiro. Mas digamos nesse caso que vamos fazer uma analogia como nós, seres humanos, estivéssemos aqui atolados e estivéssemos precisando de um apoio para poder tirar esse carro do atoleiro. Geralmente o que se faz? Coloca uma corda ou um cabo de aço, amarra-se numa árvore para poder o próprio motor desse carro, funcionando aquela cremalheira, funcionando aquela engrenagem que está ali na frente, vai fazer o quê? Vai conseguir tirar, vai conseguir puxar esse carro e tirá-lo da lama. Mas para isso precisa de quê? Precisa de ter uma árvore ou uma estaca, um ponto firme para poder apoiar essa corda. E esse ponto firme, onde se apoia esse cabo, essa corda, para tirar o carro do atoleiro, nós chamamos então do Ikigai. O Ikigai tem uma magia dentro dele. Aqueles que já experimentaram isso vão ver que quando você tem um Ikigai devidamente reconhecido, estruturado e com o qual você está comprometido, acontecem milagres na sua vida. Então, isso você vai ter a oportunidade de conhecer com mais detalhes dentro do nosso programa. Bom,
Então, o coach de desenvolvimento profissional que nós oferecemos aqui na Goodtide, ele destina-se a profissionais que estão em busca de estruturação de um plano de ação que vai dar para ele condições de evolução de uma carreira profissional ou então de um reposicionamento profissional. São 10 sessões de coach, né? E desenvolvimento profissional tem a duração aproximadamente de 1 hora cada e devem ocorrer entre 1 ou 2 vezes por semana. E durante esse processo serão aplicadas então ferramentas adequadas ao perfil individual de cada um, buscando então aí uma melhoria da performance dele, seja através de uma necessidade comum que ele tenha com relação às outras pessoas, ou alguma necessidade específica que ele venha apresentar, né? E aí nós também trabalhamos algumas sessões com o objetivo de libertar esse indivíduo das suas âncoras psicológicas que estão atrapalhando ele no seu desenvolvimento profissional. Bom, como é que acontece, então, o nosso programa de desenvolvimento profissional? Nós trabalhamos com 2 linhas de trabalho. A primeira é quais são os objetivos que esse indivíduo deseja alcançar. Vamos usar ferramentas do coach para isso. E quais são as âncoras que ele ainda tem e que precisa tirar, que precisa ser eliminadas. Nós vamos usar aí, então, as ferramentas da psicanálise. Além de ter especializado na área de recursos humanos e além de ter me especializado em neuropsicologia e neuropsicopedagogia, eu também fui estudar psicanálise, fiz pós-graduação em psicanálise também, e eu trouxe para esse programa recursos e ferramentas da psicanálise também para poder nos ajudar, e tem ajudado muitas pessoas a se libertar dessas âncoras. O programa funciona da seguinte maneira: a primeira etapa do processo é do autoconhecimento. Ela é a etapa talvez a mais importante do processo. Geralmente de 10 sessões, a gente gasta 4 a 5 sessões exclusivamente no autoconhecimento. E quando o indivíduo se conhece, sabe quem é, o que ele pode e o que ele quer, fica muito mais fácil dar qualquer que seja direcionamento ou encaminhamento para uma vida profissional. A segunda etapa do processo é o posicionamento. O posicionamento qual é? Onde eu estou, quais são as oportunidades que existem, quais são as ameaças que existem dentro desse cenário. E agora eu vou fazer uma análise de quem eu sou, o que eu posso, quais são as minhas forças, as minhas fraquezas. Olho para o cenário e verifico quais são as oportunidades e as ameaças que existem. E a partir daí, eu vou agora definir o ponto para onde eu quero. Estou no ponto A, tenho esse cenário e eu quero ir para o ponto B. Definido esse posicionamento, vamos agora no direcionamento, que é o quê? Estabelecer uma estratégia e um plano de ação para sair do ponto A até chegar no ponto B. No direcionamento, nós vamos definir o caminho e a caminhada, ou seja, os passos adequados para chegar nesse objetivo. Usamos, então, várias ferramentas do coach, usamos também várias ferramentas da psicanálise para cumprir essa função também. Ao final desse processo, o indivíduo tem, então, um mapa, um plano de ação para que ele possa encaminhar-se na direção do sucesso profissional. Esse é um plano de ação. E agora ele vai virar um plano em ação. E se ele tiver autonomia, segurança para que ele possa conduzir o seu plano de ação em ação com autonomia, ele pode fazer isso de forma autônoma. Mas muitos nos pedem também para que depois que o plano de ação estiver na mão, nós possamos ajudá-los a quê? A fazer um mentoring que permita para ele o quê? O acompanhamento do plano em ação. É como ajudar segurando no cilindro da bicicleta para poder ajudar o indivíduo, então, a caminhar. Então, esse é a nossa proposição para aqueles que assim o desejarem depois de feito a primeira fase do programa.
usar o mentoring como apoio para o seu plano em ação. E periodicamente nós também fazemos aqui, oferecemos aqui na Good Times alguns cursos, alguns programas de capacitação, principalmente com foco em soft skills essenciais, ou seja, competências comportamentais essenciais para o sucesso profissional. Bom, então nós temos aí as etapas desse processo, que é o autoconhecimento, posicionamento, direcionamento e desbloqueio psicológico dessas barreiras e dessas âncoras que impedem o atingimento dessas metas. Bom, no autoconhecimento, o que nós vamos fazer? Primeiro, um diagnóstico de perfil comportamental, que vai ajudar a identificar as competências já incorporadas e os talentos que já estão incorporados. Vamos elaborar um dossiê, onde nesse dossiê vão ser analisados todos os resultados, né, de todas as atividades acadêmicas e profissionais que o indivíduo desenvolveu até aqui, para poder identificar dentro delas quais são aquelas que ele foi melhor, foi pior, que foi agradável, resultado positivo, outro que não foi tão positivo assim, para começar a mapear onde é que está ali efetivamente o talento desse indivíduo. Nós vamos fazer uma análise da linha do tempo da vida do indivíduo também, verificar todas as ocorrências que aconteceram na vida dele, as experiências, buscando identificar aí possíveis âncoras psicológicas. Vamos fazer uma análise da profissão atual dele, da função atual dele e as competências diagnosticadas, para a gente saber se realmente esse indivíduo está atuando de forma adequada, numa função alinhada com seu talento e alinhada com as suas competências. O Instituto Gallup fez uma pesquisa, e nessa pesquisa o Instituto Gallup identificou que aproximadamente 65% das pessoas no mundo trabalham em atividades ou em funções fora do que é o seu skill, fora do que é o seu perfil, fora do que são as suas competências e talentos. Ou seja, um indivíduo que não aplica suas competências, seus talentos natos numa atividade, direcionando isso para a utilidade, dificilmente ele vai ser feliz. Dificilmente ele vai se sentir realizado na vida dele. Portanto, por isso que a gente tem a origem de depressões, ansiedade, burnout e N outras doenças psicológicas que acontecem aí, em alguns casos até o indivíduo chegando até o suicídio por causa disso. Bom, e depois nós vamos estabelecer o Ikigai, a definição de propósito de vida, a definição de função profissional através aí da descoberta do Ikigai. Depois nós temos o posicionamento. Posicionamento que é detalhamento de qual a condição profissional que o indivíduo quer assumir dentro desse cenário. Vai definir, olhar o mercado e definir no mercado, reconhecer no mercado quais as oportunidades que existem, vai analisar as suas forças, as suas fraquezas frente àquilo tudo que existe no mercado para poder escolher qual é o melhor encaminhamento que ele poderia dar, então, para a vida dele. E após a definição profissional e analisar esse cenário, mercado e tudo isso, serão elaboradas, então, as estratégias para que ele possa, então, se basear nessas estratégias para o seu direcionamento profissional. E todas essas estratégias vão ser construídas através de toda essa análise do posicionamento que nós falamos anteriormente. E por último, direcionamento. Primeiro, a escolha de que caminho a seguir e foco centrado na direção, no alvo, onde a gente quer atingir do ponto de vista de realização profissional. Bom, e o direcionamento é isso. Estabelecer de uma forma priorizada metas que vieram daquelas estratégias da etapa anterior, né? E para que, por exemplo, ele possa melhorar dentro de uma evolução da função atual. Ou estabelecimento também de forma priorizada de metas para o desenvolvimento pessoal dele no futuro. Ou, se ele estiver também buscando aí uma mudança de carreira, alguma coisa nesse sentido, dá esse direcionamento também. Essas metas, elas têm que estar 100% alinhadas com o Ikigai, que foi anteriormente estabelecido. Porque é aqui que começa o segredo das coisas para a concentração de energia, para a obtenção do sucesso.
Depois, então, desse alinhamento das metas com o Ikigai, nós vamos estabelecer um plano de ação, onde vai estar lá todas as atividades, prioridades, datas, quais são os recursos necessários para o cumprimento disso, inclusive quando a gente fala de recursos necessários, até recursos financeiros. Então é tempo, recurso financeiro, competências que ainda não tem incorporada, mas que para cumprimento do seu Ikigai será necessário adquirir ou incorporar outras competências aí. Então, no direcionamento o que nós vamos fazer, tendo como resultado, então, esse plano de ação. E o que a gente vai, então, nesse processo trabalhar? Também o quê? De bloqueio dos sabotadores, das crenças limitantes e dos medos que o indivíduo tem, e dessa forma a gente vai conseguir empoderá-lo para que ele possa criar condições para o atingimento dos seus objetivos. Então é isso. Esse é como se fosse um roadmap do caminho para o sucesso. E essa imagem que nós temos aí foi até produzida por um dos nossos clientes, e ele trouxe e mostrou, olha, eu sinto que foi isso que eu consegui como resultado do meu processo. Então, essa imagem é muito interessante, caracterizando que agora eu tenho, antes de subir a montanha, um roteiro definido, uma estratégia, um plano de ação para chegar lá. Mas tudo isso tem como pressuposto que antes tenha o quê? Definido qual é o ponto central da carreira. E o ponto central da carreira está onde? Nessa descoberta do Ikigai, nessa descoberta de quais são as competências, habilidades, os talentos que o indivíduo tem e qual é a personalidade desse indivíduo. A integração desses três elementos vai definir, então, o ponto central de uma carreira. E a partir daí que o indivíduo vai construir o seu plano de ação. Bom, como é que o processo acontece, né? Como é que são os passos que se desenvolvem para que a gente possa, então, realmente construir esse plano central da carreira e a gente possa ter um plano de ação para colocar isso em prática. Primeiramente, a gente tem uma sessão que a gente chama de sessão de clareza, onde é esclarecido todo o programa, todos os detalhes, para que a gente possa chegar lá nesse plano de ação. Geralmente dura em torno de 10 sessões aproximadamente, isso varia de 2 a 3 meses, se a gente estiver fazendo sessões semanais. Primeira etapa do processo é o autoconhecimento. Então nós vamos usar aí algumas ferramentas. Por exemplo, vamos usar os sabotadores, vamos usar o diagnóstico de perfil, vamos usar também ferramentas como a linha do tempo, vamos usar também ferramentas como identificação das competências e os valores que esse indivíduo tem. Bom, com base no autoconhecimento, eu agora posso ir para a próxima etapa, que é o posicionamento. E aí no posicionamento nós temos o Ikigai e o SWOT, análise SWOT individual, que é cruzamento de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças que vão dar aí as estratégias necessárias para a construção do plano de ação. E por fim, no direcionamento, nós vamos aí estabelecer as metas e a elaboração e a construção desse plano de ação. A gente chama isso da fase 1 e a fase 2 é aquela que é do plano em ação do mentoring, caso o indivíduo tenha interesse realmente em cumprir o seu plano em ação com o apoio. Tudo isso dentro de um contexto que nós chamamos a jornada da realização, que é o quê? Primeiro, ele ter clareza de quem ele é, do que ele pode e do que ele quer. Qual é o caminho, a direção que ele vai seguir? Qual é a caminhada que ele vai cumprir? Quais são os passos para chegar lá? Qual é a consistência que ele precisa ter para que ao longo desse processo ele consiga garantir que vai sempre para o passo seguinte e vai estar caminhando e auferindo competências novas, condições novas e aferindo se está caminhando dentro daquilo que foi planejado. E por último, ele ter lá o objetivo dele da conquista. Tudo isso que nós estamos falando é um alinhamento entre propósito
e também os valores individuais que esse indivíduo tem. Porque não adianta o indivíduo estar fazendo alguma coisa que não esteja alinhado com os princípios e valores que ele tem, porque esse indivíduo nunca vai ser feliz se ele não estiver cumprindo o atendimento desses princípios e valores individuais. Bom, o que vai ter então nesse plano de ação para você gravar agora duas imagens muito claras do que é que no final desse processo o indivíduo leva? Primeiro, ele nesse plano de ação ele tem agora definido qual é o Ikigai, qual é o objetivo que ele tem a cumprir na vida dele, seja profissional, pessoal ou lá o que seja, mas tem que ter um objetivo claro que vai dar para ele, lembra? Aquela força, aquela energia para que possa impulsioná-lo, atraí-lo e também tirar ele do atoleiro, se por acaso nessa estrada, alguma estrada tiver em condições ruins, ele estiver atolado e ele precisar sair dali para poder continuar caminhando. Ali vai estar essa jornada da realização, que é ter clareza, o caminho, a caminhada, a consistência, a conquista, alinhada com propósitos e valores. Mas, além disso, além do mapa, eu preciso de cuidar da mochila. Eu preciso levar na minha mochila o quê? O que vai ser útil. Se eu estiver levando na minha mochila aquilo que não é útil, só vai gastar energia e não vai contribuir para o resultado. Portanto, eu agora preciso fazer o quê? Tirar primeiro da minha mochila, eu preciso esvaziar a mochila das pedras que estão nessa mochila. Preciso tirar peso, aliviar o peso daquilo que não é útil nessa mochila. E o que mais eu vou fazer? Eu preciso, então, esvaziar da mochila e tirar das pedras dessa mochila. Eu tenho espaço agora para colocar as ferramentas necessárias que eu vou precisar ao longo da minha caminhada, para que eu possa, ao longo da minha caminhada, construir o meu sucesso. Então, essa é o resumo. Eu gosto muito dessa imagem do mapa e da mochila, que caracteriza muito bem uma jornada da realização, uma jornada no caminho do sucesso. E no final, você tem, então, um plano de ação. E esse plano de ação permite, então, você ter de forma estruturada e itemizada, passo a passo da sua caminhada, para que você possa, então, estar acompanhando periodicamente como é que você está indo, sabendo qual é o próximo passo, se preparando para o próximo passo, para garantir consistência para que você possa progredir na direção daquilo que é o seu objetivo e atingi-lo você possa conquistar o sucesso. Esse é o nosso PDP, Programa de Desenvolvimento Profissional, que é apresentado em algumas modalidades que você vai ter oportunidade de conhecer, mas o núcleo central do PDP, a metodologia básica da Good Talent está calcada dentro disso que eu apresentei para vocês. É evidente que existem muitas nuances, muitos detalhes, e você deve estar agora, nesse momento, aí, com algumas dúvidas com relação ao que é a sua condição pessoal hoje e o que é, efetivamente, o nosso programa. Então, eu convido você para que você venha fazer parte da Good Talent. Convido você para vir conversar conosco, conhecer detalhamentos do nosso programa, entender um pouco melhor como é que a gente conduz isso. Converse com um dos nossos consultores, que eles estarão preparados para esclarecer quaisquer dúvidas de vocês. Mas, de qualquer maneira, você tem aí lá a possibilidade de me encontrar lá no LinkedIn, Rubens.Borges, lá no LinkedIn. E se você quiser se comunicar comigo através de lá também, pode entrar lá no meu perfil, mandar uma mensagem para mim, se comunicar comigo por lá. E às vezes eu não respondo de imediato, mas respondo a todas as mensagens que me são enviadas. Então é isso. Agradeço a você a oportunidade de ter estado aí assistindo essa apresentação do PDP. Espero que seja útil para ajudar você a ampliar um pouco a sua consciência no que diz respeito o que é um programa de desenvolvimento profissional. E convido você também para visitar o nosso site
www.goodtalent.com.br, e você visite lá no nosso site a aba dos testemunhos de clientes, onde muitos espontaneamente já fizeram lá os seus depoimentos dos resultados que conseguiram obter com relação a essa metodologia. E ao visitar o site lá, você vai ter a oportunidade de ver também alguns webinars que estão gravados, um blog com dezenas de artigos que estão escritos lá, tudo isso para poder ajudar você a nos reconhecer um pouco melhor e ver e entender qual é o grau de utilidade que a Good Talent pode ter para a sua vida. Conte conosco, sucesso é o que eu lhe desejo sempre. Um abraço.